Sabe aquela ideia super comum de que os nossos olhos são como câmeras de vídeo, transmitindo tudo perfeitamente para a cabeça e que os ouvidos são microfones captando o som puro da realidade? Bom, esquece isso. E se toda essa nossa experiência diária não for uma reação ao mundo exterior, mas sim uma simulação absurdamente complexa rodando aí inteiramente de portas fechadas? Bem-vindos a esta nossa análise, porque hoje nós vamos alterar completamente o entendimento básico de como a mente humana realmente funciona. Vamos descobrir que a realidade que a gente vive é, na verdade, uma construção muito, mas muito engenhosa. Para desvendar esse mistério, a melhor forma de começar é com uma pergunta que soa até como um enigma biológico. Como é que um órgão, que não tem acesso direto a absolutamente nada lá fora, consegue perceber a realidade de uma forma tão vívida, cheia de cores e detalhes? Pensa bem, o cérebro humano não tem olhos, ele não tem ouvidos, ele não encosta em nada. Tudo que ele conhece na vida é uma escuridão absoluta, um vácuo úmido, fechado e super silencioso. E é desse breu total que ele precisa decifrar o universo inteiro ao nosso redor. Essa citação capta perfeitamente a essência da coisa toda. O cérebro está literalmente trancado dentro do nosso crânio. Ele nunca dá uma voltinha lá fora para ver as coisas de perto. Em vez disso, ele só fica sabendo do que está acontecendo de um jeito muito indireto. Ele recebe uns fragmentos de informação, sabe? Umas luzes piscando nas retinas, umas vibrações nos tímpanos, reações químicas no nariz, e a partir dessas pistas super confusas, ele tem que descobrir o que significa cada coisa, usando como base tudo o que a gente já viveu no passado. É como montar um quebra-cabeça no escuro. E é aqui que entra a grande virada de chave. Por muito tempo, todo mundo acreditava no que a gente pode chamar de mito da reação. Aquela ideia de que o cérebro fica lá, quietinho, só esperando um estímulo chegar para então disparar uma reação. Mas a neurociência moderna mostrou que é exatamente o oposto. Confinado no crânio escuro e silencioso, seu cérebro não aguarda a chegada passiva de estímulos e reações. Muito pelo contrário, ele utiliza o seu passado para adivinhar e prever ativamente o que vai acontecer no mundo antes mesmo que os dados sensoriais reais o alcancem. Ele é um motor que não para de simular a realidade nem por um segundo. E a escala desse processo, gente, é uma verdadeira loucura. A atividade dentro da nossa cabeça não liga e desliga dependendo do que acontece em volta. É frenética e contínua. São milhões de neurônios conversando, antecipando cada pedacinho de visão, de som, de toque. A gente pode imaginar essa atividade preditiva maciça como uma onda gigantesca no oceano, rolando com uma força absurda o tempo todo. Perto dela, os dados que realmente chegam do mundo lá fora são como minúsculas pedrinhas quicando na superfície dessa mesma onda. A onda já estava ali muito antes. Vamos fazer um teste rápido agora para provar na prática como essas previsões estão rodando aí na mente. Com os olhos abertos mesmo, tenta imaginar uma maçã vermelha, bem brilhante, quem sabe até com uma gotinha de água escorrendo pela casca. É muito provável que a imagem fantasmagórica dessa maçã tenha aparecido na mente de forma super nítida. O que acabou de acontecer aí, os neurônios do córtex visual simplesmente mudaram o padrão deles para simular essa maçã, criando uma previsão visual bem elaborada, sem precisar de nenhum estímulo de fora. Mágica? Não, pura biologia. Querem ver de um jeito diferente? Prestem atenção no início desta frase. Era uma vez, em um reino mágico muito além das montanhas mais distantes, vivia uma linda princesa. Só de ouvir essa estrutura clássica, o nosso cérebro, puxando toda a bagagem das histórias de infância, já começa a montar o cenário de um final feliz, certo? A mente já construiu os príncipes, a carruagem, o castelo gigante. A gente já sabe exatamente para onde a história está indo antes mesmo da frase acabar. E então vem o final, que sangrou até a morte. Deu um baque, não deu? Sentiu o choque. O que é fascinante sobre isso é que esse desconforto rápido que a gente sente não é só uma emoção solta no ar. É um fenômeno biológico real acontecendo dentro da cabeça. O cérebro tinha uma aposta super sólida de conto de fadas, mas a entrada sensorial, as últimas palavras, foram completamente diferentes do que ele previu. Foi uma falha generalizada no sistema de apostas dele. Na neurociência, esse tropeço tem um nome bem técnico: erro de previsão. É literalmente o que rola quando os dados reais do mundo não batem com a simulação que o cérebro montou um milissegundo antes. E olha, pode até parecer ruim o nosso cérebro errar sim, mas na verdade é maravilhoso. Imagina se não existissem esses erros. A vida seria um tédio insuportável. Se a gente acertasse tudo sempre, nada seria surpreendente. As piadas não teriam graça nenhuma, os filmes não teriam suspense e a gente nunca, jamais aprenderia alguma coisa nova. Então, como é que esse mecanismo todo se organiza?
É um ciclo ininterrupto. Passo 1, o cérebro simula o futuro imediato. Passo 2, ele compara essa simulação com as sensações reais que estão chegando. Teve uma diferença? Opa, erro de previsão detectado. Passo 3, corrigir o erro para que o próximo palpite seja mais certeiro. E a gente repete isso infinitamente para conseguir sobreviver nesse mundo maluco. O detalhe crucial é como a nossa mente resolve esses erros, porque ela basicamente tem duas opções na mesa. A primeira é ser flexível. Ela muda a previsão na hora para se adequar ao que aconteceu. Imagina alguém jogando uma bola toda torta na nossa direção. O cérebro muda os cálculos rapidamente para a gente conseguir agarrar a bola. Agora, a segunda opção é ser muito teimoso. O cérebro pode simplesmente filtrar ou ignorar a realidade para manter a própria previsão viva. Imagina pegar purê de cenoura amassado, colocar numa fralda limpa e mostrar de longe numa festa. A previsão do cérebro vai berrar que aquilo é sujeira de bebê. Ele vai ser tão teimoso que as pessoas vão jurar que estão sentindo um cheiro horrível, ignorando totalmente o fato de que, fisicamente, o ar só cheira a cenoura doce. Tudo isso nos mostra que a nossa experiência mental é um verdadeiro espectro, uma balança delicada entre o que a gente prevê e o que o mundo joga na nossa cara. Quando estamos aprendendo algo difícil, a balança pesa para os dados do mundo. Quando a gente viaja acordado, sonhando de olhos abertos, a previsão assume o controle quase total e a gente nem vê quem passa na frente. E até mesmo estados diferentes, como o autismo ou situações de alucinação, nada mais são do que diferentes ajustes e equilíbrios dentro desse mesmo espectro, dividindo o que a mente tenta adivinhar e o que o ambiente tenta mostrar. Para amarrar essa ideia, a gente pode pensar na nossa mente operando como se fosse um cientista enfurnado num laboratório de ponta. O cérebro junta toda a nossa bagagem de vida e cria hipóteses, que são as nossas previsões. E as sensações que vêm de fora, o que a gente vê, ouve, toca, são os dados empíricos brutos. Aí o cérebro faz o quê? Cruza a hipótese com os dados para ver se a teoria parou de pé ou se caiu por terra. Só que, cientista também é humano, e o nosso cérebro não trabalha do mesmo jeito o tempo todo. Tem horas que ele é um cientista super responsável, corrigindo as próprias ideias quando os dados mostram que ele errou. Mas tem horas que ele é totalmente tendencioso, só enxergando os fatos que já confirmam o que ele acreditava desde o começo. Em alguns extremos, ele vira um cientista inescrupuloso, descartando os dados reais e bancando delírios pesados. Ou, no seu melhor momento, vira um cientista super curioso, sedento por coisas novas. Ah, e claro, ele ainda roda aqueles experimentos mentais complexos onde não precisa de dado nenhum de fora, usando só pura imaginação. É brilhante. Agora segura essa. Essa máquina de previsão afeta profundamente algo que a gente valoriza muito: o nosso livre-arbítrio. Sabe quando a gente decide alcançar uma maçã na mesa ou puxar a mão rápido do fogo? O cérebro emite as previsões para mexer o corpo uma fração de tempo antes de nós sequer termos a consciência ou a intenção real de agir. Aquela sensação clássica de eu decidi me mover e então me movi é o que a neurociência chama de ilusão do livre-arbítrio. A previsão do cérebro para dar o start no movimento começa muito antes da nossa percepção consciente de querer se mover. O corpo já está indo antes da consciência assinar o papel. E isso tudo deságua numa implicação filosófica simplesmente espetacular. Todo o nosso dia a dia está profundamente enraizado lá no fundo, dentro da nossa própria cabeça. O nosso cérebro é, na sua essência, programado para rodar uma ilusão altamente funcional. Nós andamos por aí vivendo em um mundo que nós mesmos construímos, de dentro para fora, milissegundo por milissegundo. Os sentidos e as coisas externas estão lá basicamente como um mecanismo de freio, uma trava de segurança para nos manter ancorados no que é físico e real. O que nos deixa com uma reflexão final no mínimo instigante para encerrar a nossa análise. Quando a gente anda na rua, escuta uma música, abraça alguém, a gente está vivendo um momento presente purinho, direto da fonte? Ou estamos apenas surfando nas nossas próprias memórias que a mente projetou brilhantemente como se fosse o futuro imediato? Se o cérebro já montou todo o cenário muito antes da gente pisar nele, até que ponto a realidade que a gente tem tanta certeza que existe é, na verdade, a nossa mais perfeita ilusão? Fica aí essa pergunta para a gente continuar pensando nas verdadeiras maravilhas e mistérios que a mente humana esconde.